90. O tema da palavra de hoje é o prazo de validade da vida. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim para ela: você tem um prazo, irmão. Não tem jeito, cara. Na verdade, assim, quando você nasceu lá, estava formando, é como se tivesse aquele carimbo assim em você. Pá! Esse vai dia tal, do dia tal, do dia tal. Pô, cara, você está de brincadeira. Eu vim aqui para ouvir sobre vida e você vem falar de morte. Você vai entender no contexto todo, mas o prazo da validade da vida é o que fala Salmos 90. Eu quero ler só o versículo 10, que é o nosso versículo-chave de Salmos 90, que diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Rapaz, esse texto é punk. Olha só, Salmos 90, se você ler lá em cima no subtítulo, está escrito assim, oração na versão NVI, mas está escrito desse jeito: oração de Moisés, homem de Deus. Interessante porque salmos normalmente são poesias, são músicas, então foi escrita por Davi, foi escrita por Asaf, ou tantos outros levitas ou poetas. Porém, esse salmo em especial foi escrito por Moisés. Moisés, lá atrás. Eles pegaram a oração de Moisés, não sei onde foi guardada essa oração, e colocaram aqui em Salmos, considerando uma poesia. Por ser uma oração, eu fiquei pensando, bom, normalmente oração é algo que a gente coloca muitas coisas que são reais na nossa vida. Na oração você coloca suas petições, seus anseios, aquilo que você está passando naquele momento na sua vida. Correto ou não? Certo? A gente ora assim. Pensando nessa lógica, Moisés viveu há mais de 3.500 anos, 1.500 anos antes de Cristo, 2.000 até Cristo, dá uns 3.500 para cima. Então Moisés viveu há mais de 3.500 anos. Se a gente pensar pela lógica de que a oração se aplica à vida, poderia-se dizer então que a oração de Moisés não tem nada a ver com a gente. Ou pelo menos teria alguns pontos dessa oração que não encaixaria muito com a nossa realidade hoje. Correto ou não? 3.500 anos atrás, ele orou algumas coisas que tinha a ver com o tempo dele. Ele nasceu em Israel, a gente é brasileiro, então tem um monte de coisa aí que poderia ser diferente. Poderia. Porém, o que diferencia a Bíblia dos livros normais, dos livros comuns, que são filosóficos, teológicos, ou até mesmo antropológicos, estuda o homem, qualquer livro comum que tenha vários assuntos que a Bíblia tem, o que diferencia a Bíblia de um livro comum é justamente a profecia. O que faz a Bíblia verdadeira, ou o que nós conseguimos provar que a Bíblia é diferente de um livro normal, é justamente as profecias. Por que eu estou falando isso? Porque a oração de Moisés aqui é uma oração profética. Isso é uma oração profética. Ele orou algo há 3.500 anos atrás, que não era a realidade que Moisés estava vivendo. Então isso é uma oração profética. Ele profetizou alguma coisa, ele revelou alguma coisa que veio do Espírito Santo, veio de Deus no coração de Moisés, que ele não estava vivendo, mas que serviria para alguém que viveria aquela realidade. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é o versículo-chave 10. Antes disso, eu quero começar pelo versículo 1, e eu vou lendo com você e falando algumas coisas. Ele começa a sua oração dizendo assim, Salmos 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Primeiro ponto da oração de Moisés é revelar a grandeza de Deus. Ele coloca Deus sobre todas as coisas. Ele diz, olha Senhor, Tu és refúgio, Tu és o lugar que eu descanso, Tu és aquele que me protege. Por que eu conto que o Senhor é tão refúgio? Porque antes que nascessem os montes, e os montes o homem não tem nem como controlar, poderia ir mais além, antes de que a terra fosse formada, e é onde nós habitamos, e nós não conseguimos mexer ela de lugar, o Senhor, antes de tudo isso, já era Deus. Do sempre em sempre, de eternidade em eternidade, o Senhor sempre foi Deus. Então, por isso, só o Senhor pode ser refúgio, porque antes de eu ser formado, antes de os montes nascerem, antes de a terra ser formada, o Senhor já estava ali. O Senhor já era Deus. Isso revela, irmãos, a grandeza de Deus. Coloca
o que realmente Deus é, ou pelo menos tenta fazer com que o nosso entendimento possa compreender um pouquinho de Deus. Se a gente comparar a alguma coisa, é você comparar a terra, que é muito maior que nós, é você comparar os montes que não dá para se mover, e lembrar que antes de tudo isso nascer, Deus já existia e Ele era Deus. De eternidade a eternidade, do para sempre, onde o homem entra no meio por aí e a sua vida acaba, não sei como que vai funcionar. Deus é Deus. Ele faz o início, Ele faz o meio, Ele faz o fim. Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É meio inexplicável perante a nossa mente, porque a gente gosta das coisas, nossa mente é limitada, e a gente quer um início e um fim. Tem que ter um fim, cara. Então, mas Ele é o início e o fim. Quando é fim, já é início de novo. E quando é início, já é fim, é assim. E fica esse ciclo, Deus é Deus. De sempre, sempre Ele é Deus. Isso revela a grandeza de Deus. E revela um pouco a nossa pequenez. E o versículo 3, Moisés continua orando e ele diz: faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Aqui Moisés revela sobre a morte. Ele diz, olha, antes de tudo o Senhor sempre foi Deus, e agora o Senhor é tão poderoso, tão grande, ou melhor, nós somos tão pequenos que o Senhor manda a gente retornar para o pó e a gente retorna. O Senhor dá ordem assim, retorne ao pó. Puf, voltou a ser pó. Mas eu não quero, eu quero viver mais. Não quero ir agora. Não, Tess, retorne ao pó. Você foi para o pó. É Deus que manda no negócio. Eu quero trazer um pouco essa consciência para você, ser bem sincero e radical, né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição onde a gente pode exigir algumas coisas de Deus, assim. Não, eu discordo. Deus precisa ser coerente nas suas coisas. As coisas têm que funcionar assim, porque eu gosto das coisas certinho. Antes de você pensar em nascer, Deus já gostava das coisas certinho também. E se para você parecer errado, o problema é seu, irmão, porque Deus é Deus e Ele está para sempre e você não pode mandar nada. E se Ele mandar você voltar para o pó agora, você volta. É assim, não tem jeito. Deus está no controle de tudo. Nós temos que entender que o homem não tem controle sobre a sua própria vida. Ah, eu posso me matar, pode mesmo. E para onde vai sua alma? Então, antes de tudo isso, Deus já era Deus. E depois disso, Deus continua sendo Deus. Moisés reconhece o poder de Deus e já começa a colocar que o homem é bem pequenininho perante Deus. Porque a gente volta para o pó. E Deus continua sendo Deus. O versículo 4 ele diz, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha só que Moisés está orando a Deus, na sua oração. Ele fala assim, o Senhor é Deus, está antes de tudo. Se o Senhor mandar o homem voltar para o pó, ele volta. E agora tem uma coisa. 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Você lembra o dia de ontem? Sábado. O que você fez? Eu acordei umas 10 horas, eu almocei, depois eu saí um pouquinho à tarde, assisti televisão, alguns foram para o playground, outros saíram, e você dormiu, certo? Você lembra do dia de ontem? Não parece que passa rápido assim na sua cabeça, quando você pensa? Então, 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. Ele olha assim, já passou 1000 anos, porque Ele é para sempre. Aí Moisés continua dizendo, olha, como a relva que de manhã brota, à tarde murcha. É assim a nossa vida para Deus. Cara, eu li esse texto aqui, eu falei, eu não sou nada. Perante Deus eu não sou nada. Poxa, tipo, minha vida inteira para Ele é como se fosse murchou, levantou de manhã, você viu a florzinha nascendo, à tarde murchou, pronto, assim é a nossa vida. Nascemos, morremos, e para Ele passou um dia. O que é isso? Por que Moisés está orando isso? Você reconhecer o que Deus é sobre a vida dele, mas reconhecer também o que o homem é perante Deus. Se colocando no seu lugar como homem. Reverenciando Deus de verdade. Começar a analisar a sua vida e dizer, eu sou muito pequeno. Bate o vento, puf, minha vida já foi. É assim que Deus vê. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus olha com menos importância, do tipo, então já que você é um dia só, passou, eu não quero nem saber de você. Não, Moisés não está querendo anular o amor de Deus, mas ele só está revelando a grandeza de Deus em nossas vidas.
do quanto uma vida inteira para nós parece longa, e para Deus é um dia. É uma flor que nasceu e murchou. A partir do versículo 7, Moisés começa a relatar algo muito importante que chama as más notícias da vida, ou as más notícias do Evangelho. Nós conhecemos as boas novas, e Jesus veio para pregar as boas novas, mas dentro das boas novas há as más notícias. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, as más notícias, arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Do monte de coisa que você faz errado. Porque o reino de Deus é chegado a vós. Essas são as boas novas. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos, à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Moisés está dizendo assim, a gente é consumido pelas nossas iniquidades, somos cheios delas, e na presença do Senhor a gente enfrenta a ira dele. Isso são as más notícias. A pessoa que não conhece o arrependimento, ou não conhece a cruz de Cristo, ela está nas más notícias. Todos nós, um dia, vivemos as más notícias. Aliás, nós somos más notícias. Porque a gente, irmão, é terrível. A gente é duro, cara. Eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, como o Senhor nos aguenta? Como o Senhor aguenta a gente? O Senhor cria, tudo bem que eu sei que o Senhor ama, mas pelo amor de Deus, é muita maldade, é muito pecado, é muito não fazer a vontade de Deus. Eu estou querendo trazer para você uma consciência, irmãos, de quanto o Senhor é misericordioso demais, e de quanto a gente não pode exigir nada das coisas, porque a gente faz tudo errado, ou não? Poxa, Deus dá uma ordem para o homem, olha, estou dando um jardim aqui para você, bonito, para você cuidar, mas não coma daquele fruto lá. O que o homem faz? Ele vai comer do fruto. Era só não comer do fruto, era só isso que eu falei para você fazer. O homem faz o mais difícil. Ou, ele faz a desobediência. E Moisés trata isso nesse texto, ele fala sobre a grandeza de Deus, ele fala como nós somos nada perante Deus, e ainda, por não ser nada, nós ainda somos piores do que nada. Porque além de a gente ser uma florzinha que nasce de dia e morre de tarde, assim, os nossos dias para Deus funcionam assim, para piorar a gente ainda é desobediente, a gente ainda é cheio de iniquidade. A gente ainda carrega as coisas e desobedece a Deus mesmo sabendo que tem que fazer o certo. Fala para o teu irmão aí, se segura aí que hoje vai ser pancada. Eu estava pensando sobre isso, sabe, irmãos? A gente é muito complicado. Aí depois a gente quer exigir ainda de Deus. Olha, não, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus tem que fazer assim, porque a Bíblia diz isso, eu acho que a Bíblia se contradiz. Mas tu não é nada perante Deus, rapaz. Tu nasce de manhã e depois à tarde você morre. Os dias seus são assim, você viveu, eu vivi 80 anos, para Deus foi como um dia só. Mas quem é você para falar? Aliás, eu te dizer uma coisa, você é pior do que nada, porque ainda você é desobediente enquanto vive. Não tem a capacidade de obedecer. Eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós somos uma raça terrível, irmãos. Fala pro teu irmão, você é terrível, cara. É duro, eu sei que é duro ouvir isso. Pô, cara, você achei que ia ser elogiado, eu ia falar que eu sou bonito, que eu sou legal. Você é terrível, irmão. Na boa. Vamos parar para pensar. Se nós fôssemos Deus, por um dia, cara, a gente matava a humanidade inteira. Não sobrava pastor, não sobrava presbítero, não sobrava diácono, não sobrava ninguém. Não sobrava nem você mesmo. Você ia olhar para você, vamos parar para pensar? O que Deus manda você fazer, você sabe que é errado, você sabe que não pode fazer, mas você vai lá e faz. Se você fosse Deus, você ia falar, mas pega esse cabra aí e mata ele de vez. Ou a gente não é assim? Porque quando a gente olha alguém na rua que faz alguma coisa mal para a gente quer pegar o cara, não quer? Imagine você como Deus. Eu vou exterminar essa humanidade toda e começo de novo. Porque eu mando, eu sou de para sempre, sempre, eu faço o que eu quiser. Mas Deus é Deus, porque ainda assim Ele é misericordioso com nós. Mas não vou amaciar, não. Nós somos terríveis. Não vou pegar leve hoje, não. A gente é carniça, a gente é chato, Deus fala, vai por aqui, e eu vou por aqui, seu infeliz. A gente faz tudo errado, a gente é assim. Meu Deus.
E a verdade, irmãos, é que as más notícias é isso. A pessoa vive fora da vontade de Deus e ela é consumida pela ira do Senhor. Porque a gente tem muito Deus também como bobão, né? Tipo assim, Deus é bonzinho, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é bobinho de mim, eu faço o que eu quero da minha vida e Ele não vai fazer nada. Porque Ele é legal, né, cara? Se Ele me ama tanto, obrigado pelo seu amor, Senhor. Safado. Ô, gente, Deus não é bobo. Deus é Deus porque, ao mesmo tempo que Ele sabe amar, Ele sabe disciplinar. Ao mesmo tempo que Ele sabe ter misericórdia, Ele sabe ser justo. Por isso que Deus é perfeito. Porque de todas as suas áreas, em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Então Ele não é só perfeito em amor, Ele ama. Mas Ele também é justo. E as más notícias da vida, irmãos, é que as pessoas que estão longe do Senhor, ou desobedecem o tempo todo, elas enfrentam também a ira de Deus. São as consequências dos erros. Talvez faz parte da vida, talvez esse seja o que você esteja enfrentando na sua vida. Mas a questão é que, quando nós desviamos da vontade de Deus, nós vamos enfrentar a sua ira e o seu furor também. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele é o nosso refúgio, mas Ele também é justo no que tem que ser. Essas são as más notícias. Eu falo, e as boas, cara? Ixi, hoje vai ser só más notícias. Vai continuar. Porque aí a gente entra no versículo 10, que a gente leu. Os anos de nossa vida chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor, entretanto são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Talvez alguns irmãos falam assim, cara, você explica esse versículo logo, porque meu coração aqui está batendo forte, eu já estou beirando 60. Você vem falar que esse negócio aí 70, 80, então quer dizer que falta 10 para mim. Ou você já está com 70 e... Já está com 70 e falou, já passei já desse prazo, cara. Senão meu prazo de validade já venceu, é isso que você está falando? Calma, vou te explicar. Segura as pontas aí. Eu quero explicar 2 pontos primeiro sobre esse versículo. O ponto mais teológico, que revela a profecia, e depois a aplicação pessoal para as nossas vidas. Então eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, lá para o início, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. No versículo 4. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Moisés orou, e como eu disse para vocês que essa oração é profética, porque hoje a média de idade é isso, 70, 80, não adianta você chorar, você pode passar um pouquinho, mas a média brasileira é essa. Agora, olha esse Adão, quanto tempo viveu? Gênesis 5, versículo 4, olha só. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos. 800 anos, o homem estava gerando filho ainda, rapaz. Tem cara aí com 40 que já está osso. Bom, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E o versículo 5, viveu ao todo 930 anos e morreu. 930 anos, é muito tempo. O primeiro homem viveu 930 anos. Às vezes você pergunta, cara, mas por que eu leio a Bíblia e falo assim, e tal, gerou tal, que gerou tal, não serve para nada isso daí. Serve, olha só. Se você ler no versículo 30 comigo, de Gênesis 5 diz, depois que Noé, olha aqui, ó, passou-se 9 gerações, tá? Esse gerou esse, tal. Todo mundo aqui viveu 900, 800 e pouco, ficaram ali na média. No versículo 30 diz, depois que Noé nasceu, onde parece Noé aqui, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, e o 31 diz, viveu ao todo 777 anos e morreu. Então, 9 gerações depois, ainda assim os homens estão vivendo de 700 a 900 anos. Negócio longo. Aí acontece um problema aqui. Então, Deus criou o homem para viver uns 900 anos. E com vigor, porque o cara estava com 800 fazendo filho. Agora, Gênesis capítulo 6... versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Diz, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui, depois que Noé nasceu, como nós lemos em Gênesis 5, versículo 30 e 31,
Noé foi o último homem que viveu tudo isso, já vou te mostrar. Mas quando a corrupção aumentou tão grande, o homem foi ficando cada vez pior, porque se você ler os versículos anteriores de Gênesis 6, diz que os homens começaram a se multiplicar. Os filhos de Deus começaram a ver as filhas dos homens, e aí começou uma confusão ali, todo mundo pegando todo mundo, e o negócio aumentou demais. Então a iniquidade aumentou muito, e aí Deus olhou e disse assim, para acabar com esse negócio aí, porque se eu deixar um homem desse jeito, ele vai contender comigo. O que é contender? Ir contra, bater de frente. Ele não vai aceitar meu espírito, porque a gente é ruim, irmão. É o que Moisés orou lá. A gente não é fácil. Aí o que Deus faz? Vamos acabar com esse negócio. De 900 eu vou jogar para 120. Já está de bom tamanho 120. O homem está vivendo demais. Noé foi o último que viveu. Se você olhar comigo em Gênesis capítulo 9, no versículo 28, diz assim, Gênesis 9, versículo 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Então, quando Deus deu a ordem, foi depois que Noé tinha nascido. Como Deus é organizadíssimo, ele disse, esse daí eu vou deixar ele viver normal. A partir dele, acabou. 120 anos. E aí é o que acontece. Se você ler, na verdade Deus vai diminuindo gradativamente. Em Gênesis 11, versículo 11, olha o que diz. E depois de ter gerado Arfajade, Sem, que era o filho de Noé, viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então já viveu 500, o de 900 já caiu para 500. Se você continuar lendo o texto, eu não vou ler tudo, mas aí diz, aos 35, Arfajade gerou Salá. Depois gerou Salá, Arfajade viveu 403 anos, já caiu 100. E aí você vai lendo, irmão, vai cair no 100 até chegar em 120. Porque Deus ele faz certinho, ele não gosta das coisas muito... Então Noé viveu, foi o último homem a viver igual a Adão. O resto foi caindo 100, 100, 100, viveram 120. Muito bem. Então você entendeu por que diminuiu essa idade. Adão começou com 900 e a gente... Mas, cara, 70 ainda, eu não estou entendendo a história. Tá. A gente vai para Deuteronômio, abre aí comigo. Deuteronômio, capítulo 34. Você pode dizer assim, cara, Deus foi diminuindo, quando chegou em Moisés já estava 70, 80. Que prova é essa que a Bíblia é verdadeira? Esse versículo aí é profético. Deuteronômio 34, no versículo 7. Deuteronômio 34, versículo 7. Olha o que diz. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Então, aqui a gente entra no que eu estava querendo dizer do texto. O primeiro ponto daquele versículo de Salmos 90, versículo 10, que nós lemos, é que ele é uma prova viva de que a Bíblia ela é correta, porque um homem que viveu anos atrás, e que na sua época era uma outra realidade, ele profetiza alguma coisa que viria no nosso tempo sem ele ter vivido. A gente leu que depois de Noé, Deus colocou uma ordem, a partir de agora o homem vai viver só 120 anos. E Moisés está debaixo dessa ordem de Deus, e não é à toa que ele viveu 120 anos. E diz a palavra que não foi 120 anos sofrido, cego, surdo, mudo, não. Ele viveu 120 anos com o seu vigor, ele viveu bem, ele viveu até o fim forte. Então, na época de Moisés, para ele orar aquilo lá, não era uma verdade da vida dele, porque ele poderia ter orado dizendo, a gente vive aí até 110, 120, depende da unção. Mas Moisés ora dizendo, e aí a gente volta para Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10, que diz... Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Então Moisés viveu 120 anos e na sua oração, ainda jovem, entenda, ele não orou isso, ele orou isso antes, ele ora dizendo, a gente vive 70 ou 80. E quando passa disso, não vive com vigor. Mas a palavra diz que ele viveu com vigor. Ou seja, isso é uma oração profética. Isso é uma das provas que a Bíblia é verdadeira. Porque alguém escreve algo anos antes e tem provas disso, manuscritos guardados sobre isso, dizendo 3.500 anos antes que o homem morreria com 70, 80 anos. Porém, ele viveu até 120.
Ô Moisés, você não podia ter profetizado um pouco mais? É que não é isso. Ele profetizou aquilo que era o que Deus queria. Era o que iria acontecer. Era o resultado de uma humanidade decaída. É o resultado de uma humanidade que foi, porque Deus colocou um limite de 120, mas o homem é tão ruim, irmãos. A gente é tão ruim, maldoso, que hoje a gente morre com 70, 80, sabe por quê? Estresse, cansaço, maldade no coração, consequências num mundo globalizado, tecnologia. Só que isso vai afetando, a gente come qualquer coisa, enlatado, põe miojo lá, acaba com o estômago, aquele sódio. Não tem jeito. Pô, cara, o que você quer? Você vai comprar carne para mim todo dia? Não dá para fazer, não tem tempo. Então é isso que eu estou falando. O homem está fazendo isso, nós fomos mudando o mundo, e aí Deus colocou 120, mas agora nós mesmos estamos se matando. Ele falou, ó, uns vivem até 70, quando tem muito vigor, ou seja, quando faz um exercício, quando ainda cuida, vai até uns 80 bem. Mas já vai sofrer muito nos últimos anos. Sabe, pô, cara, vai ter uns caras aí que estão com 120 até hoje, é verdade, mas vai ver como é que está. Normalmente quando mostra sempre ruim, sempre já debilitado, não consegue andar direito. Moisés viveu com 120 anos, com todo o vigor da juventude. Porque era isso que Deus tinha para o homem. Agora, a outra aplicação, que é a aplicação pessoal, que não tem a ver com a parte teológica, é que ele diz, nós vivemos então isso. E agora, o que a gente faz? Não é o prazo de vida que é importante, mas é o que ele fala depois. Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Eugene Peterson, naquela versão da Bíblia A Mensagem, que é uma parafrase da Bíblia, ele diz assim, ele traduziu o versículo dessa forma: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. E depois? E de que serve tudo isso? A gente se esforçou demais, trabalhou demais e construiu uma lápide no cemitério. É assim que ele traduz esse versículo. Porque é isso, irmãos. Não é a questão de viver, não vim te assustar, estou no bico do corvo, cara. Não é isso. Mas é dizer, a vida passa depressa. E o que nós estamos fazendo com esse tempo, essa é a questão. Porque a gente sabe disso. A gente sabe que não tem como escapar. Prazo de validade já está marcado. Pode ser 70, 80, pode passar um pouquinho, tomara que sim. Mas vai sofrer, vai doer. Tá, então, o que eu faço? Então, aproveite a vida. Como você está administrando seu relacionamento primeiro, com Deus? Porque a gente é ruim, né, irmão? A gente não é fácil. Como está o nosso relacionamento com Deus? O que a gente está aproveitando dessa vida? Porque ela vai passar rápido. E para Deus é um dia. Então, para Ele, irmãos, não faz nem diferença. Agora, o que você aproveitou nesse tempo aqui? O que você aprendeu com Deus? Quanto você buscou da palavra? Pô, cara, eu vi todo domingo aqui, cara, ouvindo o seu sermão. Só isso. Quantas vezes você abriu o texto da Bíblia e leu na sua casa? O que Deus te ensinou através da palavra? Qual é o seu relacionamento? Quantas orações você faz? O que você vai sair? Porque você vai voar, irmão, rapidinho, passa, ó, voou. O que você vai levar voando junto? Nada. O que nós estamos fazendo com nossos relacionamentos familiares, de amizade? Como estão os nossos relacionamentos? A gente gasta um maior tempão brigando. Passa anos sem se falar, se for preciso. E não esquece que a gente vai viver até 70, 80. Cara, você tem 45, está perto, irmão. Ó, 50, 60, uns 15, 20 no máximo. E aí você vai gastar 5 anos sem falar com seu irmão. E aí você vai ficar dias, uma semana sem falar com a sua esposa. Porque isso é um máximo. O duro é que pode ser antes. Ai, cruz credo, cara, você tem misericórdia. Mas pode ser. 70 é o prazo legal, mas pode ser até antes. Agora, irmãos, eu não estou aqui dizendo, assustando você, pô, eu posso morrer. É dizendo o que você está fazendo com o seu tempo. O que você está fazendo com os seus anos. O que você está aproveitando desse tempo que é rápido? Cara, na verdade eu nem sabia que era tão rápido assim. Então, porque provavelmente você nunca leu um texto desse. Porque se você tivesse lido esse texto na sua casa, Deus tinha falado com você e você já saberia que você poderia aproveitar melhor a vida. Mas a gente espera o sermão do pastor,
A gente espera, sei lá, um dia o quê? Só que a gente gasta muito tempo, se for preciso, para arrebentar o outro, para brigar com o outro, para falar o que for preciso, para ficar magoado. Isso daí a gente guarda. Mas falar, ser sincero, falar a verdade, perdoar, amar, isso daí a gente deixa para depois. E aí, irmãos, a gente olha e quando vê, puf, já foi. E aí é aquela palhaçada, né? Oh, mas ele era tão bom, era tão legal. Foi um briguento. Mas é uma verdade. Deus é grande. A gente é pó e vai voltar para o pó a hora que Ele quiser. Aí, comparado a Ele, a gente é como se fosse uma florzinha que nasce e morre. Para piorar, a gente ainda peca contra Ele. A gente é ruim, desobedece, sai fora da vontade de Deus. E aí, irmãos, nós mesmos plantamos a nossa vida. E temos um limite agora. É isso que Moisés está orando. E aí ele diz, entretanto, cheio de sofrimento, porque a vida passa depressa e a gente voa. E o versículo 11 e 12, ele continua dizendo, eu quero encerrar com eles. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Parece que Moisés estava vivendo aqui. Ele era um profeta mesmo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Se nós contássemos os nossos dias melhores, se nós olhássemos para a nossa vida que passa tão rápido, se nós entendêssemos isso, irmãos, de coração, nós alcançaríamos sabedoria. E quando se é sábio, se age com sabedoria, se vive com sabedoria. Talvez para alguns isso não faz diferença nenhuma, porque você vai sair daqui e continuar magoado, e continuar triste, vai continuar com a sua vida que você está levando. Mas eu digo para você, que a palavra diz que vai passar rápido. E quando você se der conta, você vai ver, eu poderia ter contado meus dias melhores. Cara, mas eu tenho uns 10 só, falta 5 para esses 70. Conte esses dias melhores agora. Aprenda a olhar para cada dia seu e valorizar esse tempo que você está vivendo. E valorizar o que você pode fazer com esses minutos que você tem na sua vida. Porque, olha, irmãos, talvez possa parecer para alguns aqui, cara, eu estou tão longe dos 70, tenho 20 ainda. Porém, há pessoas de 20 hoje que pagariam muito para ter alguns minutos da sua vida que você tem. Para ela poder fazer aquilo que ela não consegue fazer mais hoje. Quando Deus manda retornar ao pó, é ao pó que volta. Então nós não conseguimos controlar isso. Então pode ser com 20, com 30, com 10. Mandou retornar para o pó, vai voltar para o pó. Agora, se nós contássemos os nossos dias, por saber que passa depressa, e eu preciso valorizar cada segundo, é provável que a gente alcance sabedoria ainda em vida. E viva através dessa sabedoria. O que é ter essa sabedoria? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. No versículo 42. Mateus 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Salomão foi o homem mais sábio. E Jesus diz, a rainha do sul, que veio lá na história de Salomão, para saber o que estava acontecendo no reinado de Salomão, Jesus usa uma metáfora, dizendo, ela virá e perguntará para os judeus, cadê a sabedoria de Salomão que vocês tinham? Pois eu digo para vocês que está aqui quem é maior do que Salomão, quem é mais sábio que Salomão. A verdade, irmãos, é que contar os nossos dias, não é você ficar olhando assim, hoje eu tenho 22, passou 1, então eu tenho 22 menos 1, amanhã eu tenho 23, não é isso. O alcançar a sabedoria é viver Jesus na sua vida. Então a gente volta para o Evangelho. Essa é a boa notícia.
As más notícias é que a gente é podre. A boa notícia é que quando a gente vive Jesus, dentro de nós, através de nós, a gente vive a sabedoria que é maior que a de Salomão. E quando a gente vive essa sabedoria, é que a gente aprendeu a contar os dias, e nós vamos viver uma vida não arrependido de não ter vivido as coisas. Não sei se você está entendendo qual que é o raciocínio que eu quero chegar. É que a única forma de eu viver os meus relacionamentos melhores, a única forma de eu poder ser melhor com Deus, de viver um relacionamento melhor com Deus, é quando eu compreendo Jesus, é quando eu recebo Ele na minha vida. É quando eu vivo esse Jesus, porque Ele é a própria sabedoria. Então, eu recebo Jesus, vivo esse Jesus, e aí eu aprendo a contar os meus dias e valorizar cada segundo. Então eu começo a me relacionar com Deus mais, eu começo a relacionar melhor com as minhas famílias, com meus amigos, e aí então, irmãos, nós vivemos a sabedoria, alcançamos sabedoria em vida. O que Moisés estava profetizando aqui era sobre Jesus. Aquele que aprende a contar os seus dias alcança a sabedoria. Ou seja, aquele que aprende a contar os seus dias alcança Jesus. Aquele que valoriza e ama mais alcança Jesus. Aquele que tem um relacionamento melhor com Deus e procura buscar mais a Deus, esse tem Jesus. Então Jesus não é aquele que a gente diz que tem, eu tenho Jesus, mas os meus relacionamentos estão péssimos. Eu tenho Jesus, mas eu não leio a sua palavra. Eu tenho Jesus, mas eu odeio o meu próximo. Eu tenho Jesus, mas eu tenho amargura e não consigo olhar naquela cara daquela pessoa. Você está definhando nos seus dias, e quando menos você esperar, você vai retornar para o pó. E aí você não vai ficar se arrependido de que você podia ter feito um monte de coisa melhor. Mas aquele que tem Jesus, que tem sabedoria, ele ama, ele cuida, ele faz melhor. É isso. Que Deus nos encha de sabedoria. Que Deus nos enche de Jesus. Que nós vivamos Jesus, que tenhamos Jesus. Para que a gente possa viver nossas vidas e nossos dias aqui na terra, que passa tão rápido, um pouquinho melhor. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos.